Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. E nós vamos para o penúltimo bloco do capítulo 7 do livro de João. Jesus, a fonte da água viva. Então, a gente viu a incredulidade dos irmãos de Jesus, a festa dos tabernáculos, a controvérsia de Jesus e os judeus, os guardas sendo mandados para prender Jesus, né? E agora, Jesus, a fonte de água viva. Eu espero que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a fazer seu devocional, seu estudo bíblico todos os dias, para que você aprenda, tá? Para que você seja uma pessoa que tenha intimidade com a palavra de Deus, que seja uma pessoa que tenha vocação de orar, vocação de estudar e que venha aprender, mas venha aprender mesmo com a palavra de Jesus, amém? Jesus, a fonte da água viva, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, ou seja, nós estamos falando da festa dos tabernáculos. Jesus foi para essa festa no meio da semana, no meio da festa, ou seja, a festa era 8 dias, então acho que no quarto ou quinto dia, Jesus sobe ao templo, começa a ensinar, houve ali uma pequena controvérsia ali entre ele e os judeus, a respeito da sua identidade. E agora, no último dia da festa, Jesus mais uma vez vai se revelar, vai falar. Jesus não tinha medo de falar. Se tivesse uma oportunidade ali, se não tivesse, ele criava a oportunidade. Mas o que ele tinha de falar, ele falava. Verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, olha só. Ele sabia exatamente que ele não era bem-vindo naquele lugar. Ele sabia exatamente dos pensamentos, das intenções dos fariseus e dos sacerdotes e de alguns dos judeus. Mas ainda assim, o propósito tinha que ser cumprido. Ele não ia deixar de falar o que foi enviado a ele falar por medo daqueles que não criam, que não aceitavam suas palavras, suas doutrinas. Ele falava mesmo. O versículo 38 vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, lá de dentro, lá da alma, lá do íntimo, fluirão rios de água viva. Fluirão, isso aqui é coisas espirituais, gente. Quem crê, ou seja, quem confiar nele, quem depositar sua confiança, olha o resultado dessa confiança, fluirão rios de água viva. Aonde? No seu e no meu interior. Isso aqui é espiritual, é uma promessa espiritual. É a promessa do Espírito Santo em nossa vida. Quem traz essa fonte, quem traz essa fonte de água que flui dentro de nós é o Espírito Santo. Ele é essa fonte, ele é essa nascente, ele é essa que jorra todos os dias em nossa vida. O versículo 39 vai dizer: isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uma coisa que a gente tem que entender: Jesus era cheio do Espírito Santo e ele não fazia nada sem a direção do Espírito Santo. Ele não ia, ele não conduzia, ele não fazia nada. Tudo que Jesus fazia era direcionado pelos céus e o Espírito Santo era esse elo de ligação entre ele e Deus. Mas o Espírito Santo estava no meio deles através de Cristo, mas porém não se revelava a ninguém, não usava ninguém, não ousou tocar em ninguém sem ser através de Jesus, né? Então ele fala, Jesus não havia ainda sido glorificado. Então o Espírito Santo ainda estava somente na vida de Jesus. Versículo 40. E os que entre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Alguns creram, mas é interessante chamá-lo de profeta. Era como se o nível da fé das pessoas alcançasse o maior alto do reconhecimento de Cristo, era ver ele como um profeta. Mas não conseguia ver ele como Messias. Aceitava-o como um profeta, mas é como se não conseguisse ainda entender que ele não era um profeta.
Ele não era um profeta, mas ele era aquele que enviava os profetas, que conduzia os profetas. O versículo 41 diz assim: outro dizia, ele é o Cristo, e outros, porém, perguntavam, porventura, Cristo virá da Galileia? Esse é um assunto bastante problemático na época de Jesus. A região que Jesus era, Galileia, né? Então, você vê, observa que eles diziam isso, e por um pouquinho dos estudos que eu fiz, a Galileia, aonde era a Galileia, era a antiga, no Antigo Testamento, a região do norte. Se eles tivessem lido um pouquinho sobre os escritos e entendessem de onde era a Galileia, eles entenderiam que fazia parte também do Reino do Norte, aquele lugar onde as 10 tribos tinha levantado Roboão como seu primeiro rei. E lá sim, no Antigo Testamento, saiu sim profeta de lá, como Jonas, como Oséias, como Elias, como Eliseu, como tanto outros do Reino do Norte. E Jesus estava ali. Eles diziam, e olha que Jesus não nasceu. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém. Mas o maior palco da obra de Jesus realmente foi na Galileia, nas regiões da Galileia, e morou em Cafarnaum, que era uma das regiões da Galileia. E eles acreditavam que Jesus nacionalmente era da Galileia, mas Jesus era de Belém da Judéia. Jesus era como é que se fala? Jesus era da Judéia. Ele era um judeu nato, com profecias cumpridas, que ele viria da descendência de Davi. E Davi era um judeu da tribo de Judá. Então você observa que ao não saber das escrituras nos faz andar por caminhos errados, entender coisas erradas. Versículo 42 vai dizer: não diz a escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Versículo 43. Assim houve uma discussão entre o povo por causa dele. 44. Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ou seja, aparentemente eles nem sabiam de onde era Jesus. Jesus era da tribo de Judá, Jesus era da descendência de Davi, Jesus nasceu em Belém. E aqui, olha o versículo 42. Não diz as escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Olha a pergunta. Sim, Jesus era exatamente desse lugar. Jesus veio da descendência de Davi, Jesus era um judeu de verdade, Jesus nasceu em Belém da Judéia. E assim houve uma discussão entre o povo por causa dele. É incrível, Jesus sempre trazia essas discussões, sempre tinha pessoas discutindo a respeito da identidade de Jesus e quem era Jesus. E alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém lhe pôs as mãos. Com certeza, outra vez tentaram prender, mas ninguém consegue prender Jesus, a não ser que ele se entregue. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.